Fala, rapaziada, muito bom dia. Um dia de sol aqui na Califórnia, não tem uma nuvem no céu. É inacreditável o clima aqui nesse lugar. E hoje a gente vai sair para fora, a gente vai outdoor para gravar um vídeo de comparação imagem da Red Komodo com a 7 IV. Eu sei que você deve estar pensando agora que não é muito justo fazer esse tipo de comparativo de uma A7 IV, de uma Sony com uma Red Komodo, mas eu quero mostrar para vocês isso porque antes de comprar a Red, eu tinha muito essa dúvida assim de tentar entender qual é a diferença realmente de uma câmera mais simples, vamos dizer assim, de uma câmera de cinema. Porque eu sempre achei que essas imagens que a gente vê no YouTube deve ter alguém que está sendo pago por trás e, sei lá, eu ficava meio com o pé atrás. Então eu vou fazer, espero que dê pra gente poder gravar alguns takes com a Red, alguns takes com a 7 IV. A gente está indo num campo de girassol que tem aqui, perto de São Francisco, que é um lugar eu acho muito legal para gravar esse tipo de conteúdo. E eu quero também tentar gravar um vídeo para mostrar para vocês a diferença entre um Global Shutter e o obturador convencional de uma câmera, que tem uma diferença muito legal, principalmente quando a gente fala em estabilização de imagem, tá? Então a gente vai dirigir mais ou menos, sei lá, umas 2 horas daqui até lá. E quando a gente chegar lá a gente continua com o vídeo, beleza? Bora, vamos junto! Então é isso aí, rapaziada, a gente chegou aqui na cidade de Dixon, na Califórnia. Tá fazendo um calorão aqui que vocês não fazem ideia, tá tendo quase 40 graus. Mas o ambiente aqui é muito legal, a gente tá num campo de girassol. E eu já tô com o setup das câmeras montados. Então eu tenho aqui a Red Komodo com a Sigma 1835. Que nem eu falei pra vocês no último vídeo, eu montei ela do jeitinho que tava lá. Porém, você não precisa de todo aquele rig para sair fazer algumas gravações simples. Então aqui eu tô com um adaptador de lente, a lente, o adaptador de bateria e a bateria V-mount, né? Deixa eu ligar ela aqui, deixar aquecendo. E aqui do outro lado eu tenho o famosinho tanque de guerra, que é a 7 IV, né? Sony A7 IV com a lente 2470 G-Master da Sony. Isso aí. Para esse teste aqui a gente vai fazer o seguinte: eu vou aproveitar e mostrar um teste de autofocus da Red Komodo para vocês. Eu vou colocar as duas em 35mm para a gente ver como é que fica a questão de desfoque e fazer uma análise de como é a diferença de da qualidade de imagem de uma Red Komodo para 7 IV com lentes similares. Eu vou estar trabalhando as duas com 2.8, então só para vocês terem uma ideia de como é que fica o desfoque de fundo, se fica legal e se você consegue assimilar alguma diferença, tá bom? Então o modelo para hoje sou eu, não é muita coisa, é o que temos no momento e vamos ligar. Já tem uma galera ali fazendo também ensaio de gestante, tem bastante gente vindo para cá e, bom, vamos lá, sem muito lero, vou mostrar como é que fica. Então aqui é o seguinte, na A7 IV já tá gravando, tô gravando em S-Log 3, 24 frames, ela tá aqui, não sei se vai dar pra ver na câmera que tem muito sol, mas ela tá em 1.3 com 800 de ISO e na Red aqui em cima também tá a mesma coisa. Eu tô mostrando, mas eu honestamente não tô vendo nada enfim, da configuração aqui, né? Mas o balanço de branco aqui já tá tudo ok. Deixa eu ver, ó, eu tô entrando na frente da lente agora. Supostamente a Red Komodo ela tem que estar me focando. E o foco dela, vocês vão ver que não é um foco não é um foco nada ruim não, ele é muito bom. Eu vou baixar a GoPro aqui para ter uma imagem melhor das lentes, tá bom? E aí, o que vocês estão achando? Qual que é a diferença? Dá muita diferença de uma para outra?
Então tá, supostamente agora vocês têm que estar vendo a tela da minha A7 IV. E por mais que não esteja dando para aparecer muito bem por causa do sol, mas depois eu coloco na edição, eu vou fazer alguns takes aqui na mão aqui dos girassóis. Deixa eu ver, tem uma galera aqui também. Deixa eu setar aqui bonitinho. Ó, tá legal. Muito bem, vamos gravar aqui um pouquinho dos girassóis. Aqui, ó, é take livre na mão, tremendo mesmo, porque eu quero mostrar para vocês depois alguma diferença que dá na estabilização dessas imagens por conta do estabilizador da Red Komodo. Não do estabilizador, porque ela não tem estabilizador, né? Mas ela tem o Global Shutter, que funciona muito bem para estabilizar imagens. Olha aqui, um girassol. Bom, agora eu tô com a Red Komodo aqui na mão. Aqui ele já tá certinho a configuração dela. A gente vai fazer o mesmo take, a mesma coisa que a gente estava fazendo na 7.4. Tá com um teste de foco, inclusive. Aqui. Tá, uma pausa rápida aqui, ó. Tô editando o vídeo no sofazinho de casa, no dia da preguiça. Segunda-feira é meu day off. Então, deixa eu explicar um negócio pra vocês aqui sobre esse take. Eu sei que vocês devem estar pensando assim que esse take da Komodo aqui, ele não ficou muito adequado, vamos dizer assim. Porque eu cometi um erro e eu quero falar um pouquinho disso pra vocês, tá? Quando a gente está fazendo balanço de branco na Sony, você pode utilizar a tampinha da lente, aquela parte cinza, para você bater o branco lá, né? E quando a gente está falando do branco da Sony, a gente está falando apenas da quantidade de temperatura, de Kelvin, né? Do mais azul para o mais laranja. Quando a gente faz balanço de branco na Komodo, no modo automático, assim como na Sony, ele faz também tint, tá? E o tint o que que é? É aquele verde pro magenta, eu acho que é, né? Pro roxinho lá, magenta. Então, o que que aconteceu? Eu, em vez de calcular o balanço de branco direto, existem alguns aplicativos que você baixa no seu telefone, que você pode fazer isso. Eu resolvi fazer ele na maneira automática. E na maneira automática, ele faz balanço de tint também, tá? E o que que aconteceu nesse clipe aqui? Ele fez a temperatura legal, só que ele colocou um tint magenta, tá? Então, isso na pós-produção, você pode corrigir, sim, existem, né, algumas maneiras de corrigir. Eu fazendo aqui agora, ele ficou muito acentuado, então, assim, para salvar essa parte do tint, ele ficou ruim, ele não ficou legal, tá? Então tem uma diferença gritante entre a A7 IV e a Red Komodo agora, porque eu fiz errado, tá? Tipo, então é assim, cara, aqui no canal a gente vai falar de acertos e erros para a gente crescer junto, tá? Então, quando você estiver fazendo o balanço de branco da sua Red Komodo, tem que ter em consideração, você precisa levar em consideração que quando você faz isso de maneira automática, ela vai mexer no tint da sua exposição. E isso pode não ficar legal. Se eu tivesse gravando algum job ontem, né, que eu tava lá, e eu não tivesse me atentado nisso, eu ia ter problema, porque para salvar isso aqui depois, eu sei que existem algumas maneiras que a gente pode utilizar para tentar resolver esse problema, para tentar salvar esse clipe. Porém, assim, é um esforço desnecessário se você tivesse tido atenção. Tinha muito sol, tava trabalhando sozinho na correria, nada disso justifica, tá? Eu sei disso, mas foi uma imperícia minha, tá bom? Bom, vamos lá, vamos voltar pro vídeo. O mesmo girassol. Ó, você pode ver que algumas vezes o foco dela ela dá uma perdidinha, principalmente quando é um objeto que não seja o rosto de uma pessoa, assim, né? Mas ó, a mesma coisa. Deixa eu fazer aqui um take certinho. Aí assim, segura, não sai foco. Aí, legal, muito bom.
Bom, então era isso, pessoal. A gente acabou sendo expulso daqui. Na verdade, tipo, é meio estranho, porque a gente sabe que é uma propriedade particular, mas todo mundo vem aqui para tirar foto. Tinha gente fazendo foto de gestante, ensaio e tal. Mas deu para fazer algumas fotos, deu para fazer alguns vídeos. A gente já tinha chegado um pouquinho antes ali também. E passou um cara de carro, acabou pedindo para todo mundo sair, né? A gente, como não gosta de briga, de encrenca, a gente resolveu sair também. A gente ficou um pouco sentido porque o plano era ficar ali perto do sunset, né, do pôr do sol, para tirar algumas fotos ali na Golden Hour. Não deu certo, mas bom, enfim, a gente já tem algum material aí, tá? Bom, o próximo passo a gente passa para o computador, vou mostrar para vocês as imagens editadas e vocês veem o que difere um pouco de uma câmera para outra, aí você pode deixar no comentário também, beleza? Fazer algumas considerações finais para o vídeo. O que eu queria falar para vocês é o seguinte: infelizmente ontem não deu para a gente ficar o tempo que a gente queria lá, porque acabaram mandando a gente embora, mas eu espero que essas poucas imagens que tem aqui, elas sirvam para você ter uma noção da diferença da 7.4 para a Red Komodo. O que eu queria dizer é o seguinte: nesse último exemplo que eu passei para vocês aqui, ele tem estabilização. A estabilização do Global Shutter, ela é um pouquinho diferente do que a gente está acostumado a ver com os obturadores convencionais, porque parece que ela não dá aquele efeito gelatina. Eu sei que nesse último vídeo que eu passei para vocês ali, a diferença ela tá muito, assim, muito mínima. Mas eu vou trazer um vídeo aqui para o canal especificamente sobre Global Shutter e a diferença que tem entre esses dois, os dois tipos de estabilização. Eu percebi em alguns outros vídeos que eu fiz que a estabilização no Global Shutter ela é mais suave. Isso que quando você, sabe quando você está mexendo na barrinha de estabilização para deixar ela mais suave, você deixa ela lá na frente, ele dá um crop muito grande e a imagem fica gelatinosa quando você está trabalhando com imagens da 7.3, FX3, enfim. Parece, a minha impressão é que não tem isso na estabilização. Você joga lá, ela dá um crop muito pequenininho e ela fica muito, muito fluida. Eu acho muito legal. Mas eu vou trazer isso para vocês no outro vídeo. Agora, reforçando o que eu disse ali antes, tem que ter muito cuidado na hora de você fazer a configuração, o setup da tua câmera. Eu sei que não é desculpa, tudo bem. O sol estava muito forte, tinha muita gente, eu estava com a minha noiva, a gente estava fazendo fotos lá também. Então, tipo, eu não queria demorar mais do que necessário. Ainda bem que eu consegui fazer um pouco, porque, enfim, não deu, tá? Bom, era isso que eu queria mostrar para vocês hoje. Eu espero que esse vídeo, apesar de ter sido corrido, tenha sido útil para vocês. Se vocês tiverem dúvidas sobre qualquer coisa em relação à câmera, deixa aqui nos comentários. A participação de vocês aqui no canal vai fazer com que a gente traga mais material. Então, se você tiver dúvida... Alguns vídeos atrás alguém colocou para fazer um breaking down de toda a configuração da Komodo e eu acho que eu vou fazer isso para vocês, tá? Eu sei que vai ser um vídeo provavelmente bastante extenso, mas eu acho que vai ser muito legal porque eu não vi nenhum vídeo do tipo no canal aqui em português. Tem bastante coisa em inglês, mas em português tem realmente muito pouquinho. Então provavelmente para os próximos vídeos eu vou trazer um breaking down de menus, de câmera, enfim, tudo que a gente precisa ver sobre menus e configurações. Se por acaso você quiser saber alguma coisa em especial, deixa aqui embaixo nos comentários. Bom, o que eu queria mostrar para vocês é isso e a gente se vê no próximo vídeo, tá bom? Falou, valeu, tchau!